alegando o improvável e negando o inegável. É conhecido o dito de que contra fatos não há argumento, mas tem gente que é capaz de argumentar muito contra os fatos. Vejam. E eu vi, ninguém me contou, eu tenho essas imagens gravadas, de pessoas com a camiseta do MST, boné do CPX, bandeira do MST, eu vi. E essas pessoas entraram antes da grande massa, autorizada por alguma autoridade federal. Essa é a grande verdade. As pessoas já tinham iniciado a quebradeira quando a grande massa Isso foi mais chegou. ou menos que horário? Eu lembro que nós começamos a descida para o Planalto. Eu olhei no relógio, era 20 para as 2 da tarde. 20 para as 2? Exatamente. Tá, então, esse pessoal todo, obviamente, estava entre o período da manhã e antes do almoço. Sim, eles entraram por trás. Eles foram autorizados a entrar por trás. Eu não sei se vocês lembram, vou te narrar um detalhe aqui, vocês devem ter... eu acho que vocês vão lembrar desse detalhe. Acho que 1 ou 2 dias depois da manifestação, o desgoverno, que eu me nego a falar do nome desse cidadão, ele concedeu uma entrevista e disse: essas pessoas entraram muito fácil aqui, as portas estavam abertas, como é que essas pessoas entraram aqui? Vocês lembram disso? Dessa entrevista que ele deu? Sim, sim. Foi exatamente isso que aconteceu. Essas pessoas entraram autorizadas por alguém. Eu acredito que cerca de 100, 150 pessoas entraram autorizadas. Então, quando eles souberam que a grande massa estava descendo rumo ao Planalto, eles permitiram que essas pessoas entrassem. Existem imagens também na internet que as pessoas gravam, pegam o celular e gravam de dentro dos prédios públicos a grande massa chegando. Vocês chegaram a ver essas imagens? Como é que aquelas pessoas estavam lá dentro? Filmando a grande massa chegando. E eles saem de rapel. Além de... Não é nem rapel, né? Não é nem rapel. Doutor, o senhor trabalha com criminal? Só de consultoria, orientação. O senhor já deve ter ouvido falar de Tereza? Sim, sim. Tereza é a coisa que você ajuda na cadeia. De lençol. Quem tem habilidade para criar e para subir e descer de Presa, Tereza? foi feito com lençol, Tereza. O senhor acha que uma senhora de 50, 60 anos teria habilidade para criar uma Tereza subir? Eu tenho imagem de pessoas descendo de Tereza atrás dos prédios públicos. De Tereza. De Tereza. Tereza é o seguinte, aquela técnica que eles pegam um lençol, amarram no outro, eles dão um nó aqui, um nó aqui. Cria uma corda. Cria uma corda improvisada. E aí você imaginar que essas pessoas têm esse tipo de habilidade. Técnica, exatamente, doutor. Não, para você descer Exatamente. de Tereza, não é, você tem que ter uma compleição física forte. Exatamente. Não é que você se pendura e vai descendo, senão você tem que botar o pé na parede, jogar o corpo para trás, Tem e equilibrando a parede. Saber fazer o nó. Como pode ainda haver gente acreditando nisso? As pessoas condenadas foram filmadas pelas câmeras dos prédios e também por repórteres, foram vistas quebrando as coisas, e agora esse indivíduo vem dizer que quem quebrou foram as pessoas autorizadas que entraram antes. Se ninguém fosse visto quebrando nada, poder-se-ia dizer que as imagens anteriores foram apagadas, como alguns disseram, e certamente ele está entre esses. Mas se as pessoas foram vistas fazendo toda a depredação, como alguém tem a coragem de vir agora dizer que quem quebrou foram outras pessoas que teriam entrado antes desse grupo bolsonarista? O pior é haver gente que acredita nisso. O cara alega o improvável e nega o inegável. Quebraram vidraças para chegar ao saguão principal e ao plenário Ulisses Guimarães da Câmara. Do lado de fora, agentes da Polícia Militar do Distrito Federal foram flagrados tirando fotos e conversando com participantes dos protestos, enquanto o Congresso Nacional era invadido.
Os invasores subiram a rampa do Congresso e se concentraram em toda a laje do prédio. No gramado, diante do prédio histórico, jogaram uma viatura da Polícia Legislativa em um dos espelhos d'água. Em seguida, parte do grupo partiu para o Palácio do Planalto. Eles conseguiram passar pelas barricadas da Polícia Militar e entraram na sede da Presidência da República depois de estourar as vidraças. Cadeiras e mesas foram destruídas. Funcionários que estavam de plantão foram ameaçados. Do lado de fora, os manifestantes se concentravam na rampa que dá acesso ao Salão Nobre do Palácio. O último alvo dos vândalos foi o prédio do Supremo Tribunal Federal. O prédio da mais alta instância do Poder Judiciário foi depredado. As vidraças foram estouradas e o plenário, onde os ministros se reúnem para os julgamentos, foi destruído. Com pedaços de madeira, os manifestantes quebraram o teto, estouraram mesas e arrebentaram cadeiras. Eles também entraram na área privativa dos ministros e estouraram a porta do armário onde fica guardada a toga do ministro Alexandre de Moraes. Os manifestantes levaram a porta para o lado de fora do prédio e a exibiram como um troféu. Policiais da cavalaria que tentaram controlar o ato de vandalismo foram derrubados e espancados. A situação só começou a ser amenizada no final da tarde, com a chegada da tropa de choque. Mesmo com bombas de efeito moral, houve dificuldade para dispersar os manifestantes. Autoridades dos três poderes calculam o prejuízo do quebra-quebra, mas avaliam que objetos históricos foram completamente destruídos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, confirmou que Brasília receberá reforço policial de outros estados. Temos aproximadamente 40 ônibus apreendidos, porque esses ônibus são instrumentos de perpetração de crimes. Já identificamos todos os ônibus que se dirigiram a Brasília e todos os financiadores de tais ônibus. De modo que nós teremos, na sequência, alguns atos relativos a esta investigação, com novos pedidos de prisão preventiva, em face da gravidade do que foi efetuado. Já são algumas centenas de pessoas presas em Brasília. Agora, você viu imagens estarrecedoras de policiais que deveriam estar fazendo a proteção do local, tirando selfie com esses vândalos, comprando água de coco e não levantando um dedo na tentativa de proteger um patrimônio que é público. Então, o presidente Lula, em sua primeira manifestação depois dessas imagens aterradoras, disse que esses policiais serão identificados e punidos. Vale dizer que os policiais militares do Distrito Federal são alguns dos mais bem remunerados do país. Isso porque eles, volta e meia, são chamados para compor a Força Nacional de Segurança. Ganham mais para isso. Outra coisa importante está todo mundo esperando pela primeira reunião entre o presidente Lula e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, porque na reunião ministerial da última sexta-feira, Múcio apresentou a Lula um relatório do Exército, um relatório das Forças Armadas sobre os acampamentos bolsonaristas espalhados pelo país. E havia ali um dado muito importante, que talvez ajude a explicar muita coisa a partir de agora. Existiam 43 mil manifestantes nos acampamentos de todo o país, em frente aos batalhões do Exército. E, de repente, esse número se reduziu para 5 mil pessoas. Ou seja, quem é que já sabia que isso ia acontecer? Quem já sabia que os 4 mil manifestantes, na verdade, vândalos, na verdade, invasores e depredadores do patrimônio público, estavam próximos da esplanada dos ministérios? Essa é a pergunta que querem responder. Todo mundo sabia, não dá para alegar ignorância. O que dá para perceber é que houve negligência, incompetência e, depois da investigação, talvez até má fé. As pessoas condenadas foram filmadas pelas câmeras dos prédios e também por repórteres, foram vistas quebrando as coisas e agora esse indivíduo vem dizer que quem quebrou foram as pessoas autorizadas que entraram antes. Se ninguém fosse visto quebrando nada, poder-se-ia dizer que as imagens anteriores foram apagadas, como alguns disseram, e certamente ele está entre esses. Mas se as pessoas foram vistas fazendo toda a depredação, como alguém tem a coragem de vir agora e dizer que quem quebrou foram outras pessoas que teriam entrado antes desse grupo bolsonarista? O pior é haver gente que acredita nisso. O cara alega o improvável e nega o inegável.